A teologia, ela nos ajuda a sentir e compreender que Jesus é sempre alguém que anda, caminha na direção aos que sofrem e os liberta. E isso também nós temos que ter em mente. O Deus do Êxodo é um Deus que se compadece daqueles que estão sofrendo, mas os liberta do sofrimento. E no mesmo tempo quer libertar aquele que oprime da opressão que ele causa sobre os outros e sobre si mesmo. Jesus, ele sempre vai representar o Deus da caminhada. Desde o início da história bíblica, se nós pegarmos no Antigo Testamento, nós temos aqui então o Deus bíblico, Javé, ele caminha junto com o seu povo. E é só nós lermos o livro do Gênesis e o livro do Êxodo. É um Deus que caminha com o seu povo. É claro que todo o texto do Antigo Testamento, ele vai nos mostrar isso. No Novo Testamento, especifiquei aqui a caminhada de Jesus, para dizer que Jesus é o divino, humano, humano, divino, em movimento junto no meio com o seu povo. E aí nós encontramos então, no Novo Testamento, Jesus que não permaneceu na manjedoura. Olha que interessante, ele não permanece na manjedoura. Jesus não permaneceu no templo. Jesus não permaneceu na sinagoga. Jesus não permaneceu na cruz. Jesus não permaneceu no túmulo. Jesus não permaneceu em nenhuma instituição religiosa do seu tempo, mas permaneceu e permanece na pessoa humana. Permanece no meio do seu povo. Caminha com o seu povo. Vive com o seu povo. Se faz gente, se faz pessoa e se faz povo. Meus caros amigos e amigas, por isso que ler a Bíblia é conhecer, é sentir que Javé, Jesus, quer dizer Deus presente. Javé é uma palavra hebraica, Yahvé, que quer dizer Deus presente, Deus que está ali junto. Emanuel, que é o nome de Jesus, quer dizer Deus conosco. E o nome de Jesus, ou o próprio Jesus, no hebraico, quer dizer Deus salva. E é importante aqui nós termos também como compreensão. Salvar quer dizer cuidar, proteger, libertar, cooperar, tratar, construir e zelar. Um lugar onde todos e todas possam se humanizar, mas também a pessoa humana. A pessoa humana que se humaniza. E, no mesmo tempo, o meio em que nós construímos, a comunidade. E, se nós quisermos, podemos dar o nome igreja, ou eclésia. A eclésia, a igreja, também tem que se humanizar. E aqui, humanizar também é divinizar. E a este chamamos, então, a esse espaço de reino de Deus. Ou reino dos céus, como dizia Jesus. Um lugar onde todos possam encontrar-se uns com os outros humanamente, fraternalmente, irmanando o amor divino. Contra ou em contraposição ao imperador César Augusto daquele momento, que era o imperador romano. Mas nós podemos dizer assim, que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é uma contraposição ao reino do César Augusto, imperador romano, de ontem e também de hoje. Aonde estão os imperadores romanos hoje? Quais são os laços que Jesus faz com os imperadores? Jesus está no lado do imperador para que ele continue oprimindo? Ou ele está colocando a sua proposta para que se transforme? Porque Jesus está, sem dúvidas, naquele que é perseguido para dizer, veja, por detrás desse perseguido há alguém que persegue. E esse alguém que persegue tem que descobrir esse divino dentro de si mesmo, assim como fez Paulo.
a vida de Paulo, belíssima. E é um ensinamento, é uma obra também que nós temos que conhecer. Como que ele viveu antes, no nome de Saul, como que ele viveu antes dele conhecer os ensinamentos de Jesus e como que ele viveu depois. Jesus é completamente qualquer tipo de opressão, injustiça, exploração do ser humano. Ler, conhecer, contextualizar e saber como se escreveu a Bíblia nos ajuda a amadurecer a nossa fé, nossa vida e prática na sociedade. Meus caros amigos e minhas caras amigas, como é importante nós termos uma fé adulta. Adulta no sentido de nós não infantilizarmos aquilo que nós acreditamos. Porque às vezes nós acreditamos em coisas que, sem dúvidas, se nós lêssemos um pouquinho mais, conhecêssemos de uma maneira mais aprofundada a Bíblia, nós vemos que a nossa fé, ela sem dúvidas não tem nem pé e nem cabeça. Não tem pé e nem cabeça porque ela está completamente fora daquilo que Jesus ensinou, ou nos ensinou. Os ensinamentos de Jesus são básicos, são bastante, podemos dizer assim, simples para nós entendermos, mas às vezes nós não penetramos de corpo, alma e espírito o texto, o contexto, o pretexto e para quem foi escrito e como trazer para hoje, como que outros autores e autoras debruçaram em cima desses textos, desses materiais e foram descobrindo, foram encontrando coisas interessantes, novas, para nos ajudar a entender e a vivermos a nossa fé de uma forma mais madura, mais amadurecida. Porque uma fé madura, ela é capaz de produzir os frutos do Espírito Santo, que o Paulo vai dizer na carta aos Gálatas. Paz, mansidão, benevolência, bondade, fraternidade. Olha que interessante. Como nós estamos precisando desses frutos do Espírito Santo. Muitas vezes nós não produzimos porque ainda não amadurecemos esta semente, este fruto do Evangelho em nós. E temos uma fé imatura, infantil. Então temos que mergulhar nesta dimensão mais aprofundada para que a nossa fé realmente nos ajude a sermos diferentes. Lembremos que os cristãos e as cristãs que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, sem dúvidas, têm um compromisso com o mundo ou com a sociedade onde ele vive ou ela vive. Por quê? O nosso compromisso é nos transformar para poder gerar ou criar ou construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, mais pacífica, mais cuidadosa no trato uns com os outros. Nós temos uma sociedade ofensiva, agredida, como se fôssemos crianças traumatizadas, que temos que repetir aquilo que às vezes sofremos e agora vamos transmitir para os outros. Mas aí já é um campo da psicanálise, que também é uma área belíssima e pode nos ajudar a entender o mundo bíblico também, sem dúvidas, e o nosso mundo onde nós estamos vivendo. E lembremos que quando nós dizemos, o nosso não é só meu, não é o eu, o nosso é de todos nós. E como nós vivemos num mundo habitado por milhares, ou milhões, ou bilhões de pessoas, temos que entender que cada pessoa vive e convive de uma forma diferente, mas sempre buscando os parâmetros daquilo que temos como valores básicos. Nós, como cristãos, o nosso fundamento, os ensinamentos de Jesus. Para podermos conviver sem moralismos com outros de outras denominações ou de outras religiões e até mesmo pessoas que não acreditam. Porque muitas vezes nós queremos colocar a nossa fé como a maior de todas elas. E temos que ter bastante zelo, bastante cuidado nesse sentido. Porque a nossa fé, ela tem que ser sempre uma fé respeitosa e comprometida com a vida, independente de quem estiver no nosso meio, junto conosco ou diante de nós. Para que a nossa fé não cause conflito no sentido de destruição,
mas cause sim proximidade, bondade, fraternidade, partilha, solidariedade. O maior valor em ler e conhecer a Bíblia é se ela nos faz mais humano. Isso é interessante. O maior valor em ler e conhecer a Bíblia é se ela nos faz mais humano. É isso que temos que ter como fundamento, como base da nossa fé e da nossa missão. Se a leitura bíblica não nos humanizar, então não há sentido continuar lendo. Ou temos que ler diferente. Temos que reler esse conteúdo, ou esses conteúdos, porque a Bíblia é uma composição de conteúdos. Ler a Bíblia é também um compromisso que fazemos com a vida humana, as vidas humanas e, no mesmo tempo, com o planeta dentro do campo ou da cosmologia da ecologia. Meus caros amigos, minhas caras amigas, ler a Bíblia hoje, na atualidade, nós não podemos deixar de lado também esta compreensão planetária. Porque senão nós estaríamos anulando todo o ensinamento lá do Gênesis, uma teologia belíssima da criação. A teologia da criação que acontece ali no contexto, como depois vocês terão a oportunidade de ter também em mãos, dentro do campo da cronologia e até mesmo dos contextos dos livros, quando o Gênesis é produzido, uma parte dele, lá na Babilônia ou na Mesopotâmia. Como que a cultura da Mesopotâmia está, podemos dizer assim, fertilizada por água, por plantas, por jardins, rios. Isso demonstra a gratuidade de Deus, ou a gratuidade divina por todos nós, seres humanos, pessoas humanas. Para concluir a nossa primeira aula, não deixemos então de ler a Bíblia e no mesmo tempo ler a nossa vida. Se for possível, leiamos a Bíblia em comunidade. Mas não podemos esquecer um detalhe. Ler a Bíblia é para vivermos melhor conosco mesmos e também com a comunidade. Um abraço a todos e a todas. Até a próxima reflexão ou a próxima aula.